Bem-vindo de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria falar sobre dois temas que seria importante rediscutirmos se quisermos fortalecer as nossas agências reguladoras. Uma das formas de enfraquecer as nossas agências reguladoras ao longo dos últimos anos foi reduzir a capacidade dessas agências de contratar consultores, de adquirir, portanto, meios para realizar os seus objetivos, de ter acesso à expertise, né, de empresas e pessoas que trabalham no mercado para a agência alcançar a sua expertise, né? E aí eu quero comentar duas coisas diferentes. A primeira foi uma decisão de controladores da administração que envolveu CGU e TCU em torno do procedimento de consulta previsto na Lei Geral de Telecomunicações. O procedimento de consulta era uma tentativa de reproduzir entre nós a forma de contratação de consultorias que se usa muito em bancos multilaterais, no BID, no Banco Mundial, chamada de shortlist, né, em que se escolhe um conjunto de empresas que prestam aquele tipo de consultoria que o ente multilateral quer contratar, escolhe as empresas que entram na competição por um crivo de qualidade com um alto grau de discricionariedade pelo contratante, né? E aí essas empresas que são incluídas na shortlist, né, na lista curta, competem por preço, né? Seria muito importante permitir que as nossas agências reguladoras façam contratações usando uma metodologia desse tipo, né, que assegura a qualidade da prestação do serviço, façam contratações para adquirir expertise no mercado. Particularmente, eu acho, atualmente nos temas em torno de reequilíbrio dos contratos, que as agências simplesmente não têm braço, né, para executar. A gente tem processos de reequilíbrio extremamente longos. Esses processos longos aumentam, né, de maneira muito rápida o custo, né, para o usuário dos reequilíbrios, né? A dívida de reequilíbrio é corrigida, a taxa de retorno do projeto ou a taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, que emulam a taxa de retorno de projeto. E essas são taxas extremamente altas, considerando outras taxas de mercado, porque são taxas para remunerar o risco específico daquele projeto, né? Então, faz muito sentido tentar reduzir o prazo desses reequilíbrios, desse processo de reequilíbrios, porque ao reduzir esse prazo, gera-se ganhos relevantes para os usuários dos serviços. Para reduzir esse prazo, você precisa dar mais braço, mais capacidade de processamento desses pleitos de reequilíbrio pelas agências, né? E eu acho que a forma certa de fazer isso é pela contratação de consultoria e não pelo aumento da quantidade de funcionários estáveis no âmbito da agência. Sinceramente, isso para mim é meio, eu creio que seja algo óbvio. No entanto, né, os órgãos de controle, né, impediram que se usasse esse procedimento de consulta na Anatel, consideraram que ele era contrário aos princípios da Constituição sobre licitação. Na verdade, eles projetaram sobre as regras constitucionais a respeito de licitação a lógica de contratação da Lei 8.666, como se a lógica de contratação da Lei 8.666 fosse a única compatível com as regras constitucionais, e com essa projeção consideraram que o procedimento de consulta previsto na Lei Geral de Telecomunicações era um procedimento ilícito, um procedimento que contrariava os princípios sobre exigência de licitação exigência de licitação prévia à contratação, né, previstos na Constituição Federal. Portanto, os órgãos de controle contribuíram para reduzir a capacidade da Anatel, no caso específico era a Anatel, a Lei Geral de Telecomunicações, para contratar
pelo sistema que se conhece como shortlist, né? Pelo sistema que se conhece como lista curta, contratar consultores. Isso, portanto, reduziu a capacidade da agência de fazer isso e reduziu também a possibilidade, implicou também em impedir, né, que esse sistema terminasse, pudesse, por meio de alterações legislativas, ser aplicado a outras agências reguladoras, algo que seria extremamente conveniente. O segundo ponto que eu quero comentar é que isso que terminou acontecendo, né, no âmbito da Lei Geral de Telecomunicações e criou impedimento para a Anatel e indiretamente para todas as outras agências reguladoras, de certa maneira se consolidou no âmbito da União, no âmbito federal, por conta de uma regra, né, que vem sendo repetida nas LDOs, nas leis de diretrizes orçamentárias, vem sendo repetida todos os anos. Acho que, pela minha pesquisa, acho que isso começa em 2013, dizendo que não se pode contratar consultoria, não se pode contratar da iniciativa privada, expertises que os funcionários públicos tenham para desempenhar atividades que os funcionários públicos possam desempenhar, né? E a interpretação desse artigo é de que, no âmbito das agências, a interpretação mais comum desse artigo é que as agências não podem contratar empresas para assessorá-las em processos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque esse dispositivo impediria isso. Na lei, na LDO desse ano, acho que está por volta do artigo 94 essa regra, mas vem sendo repetido, é um artigo que vem sendo repetido. Eu até comentei, junto com o Eduardo Jordão, a gente comentou esse artigo de lei num texto que nós publicamos ali por volta de 2018, né, chamado Como Desestruturar Agências Reguladoras. A gente falou sobre esse tema. Esse dispositivo, portanto, tem gerado uma interpretação que impede a contratação de consultorias para ajudar, para dar braço às agências reguladoras para fazerem os processos de reequilíbrio, que, como eu mencionei, né, terminam custando caro, né, para os usuários. Então, a opção absolutamente ineficiente, né, de você não se permitir a contratação de consultores. Isso faz com que os processos de reequilíbrio durem mais, eles corrigem, né, os valores das dívidas de reequilíbrio por taxa de retorno de projeto, então seria muito mais barato permitir a contratação de consultorias e, portanto, tornar os processos de reequilíbrio mais curtos e não deixar incidir, né, taxa de retorno de projeto sobre os valores da dívida de reequilíbrio do poder público / usuário para com concessionários. Então, afastar essa interpretação atual dessa regra, ou simplesmente colocar na próxima LDO um dispositivo que diga que essa regra específica não se aplica a agências reguladoras, geraria um grande ganho, né, para os usuários dos serviços. E eu acho que, por exemplo, órgãos de controle deveriam estar preocupados com isso, deveriam estar preocupados em gerar esse benefício, uma vez que eles têm uma postura intrusiva e se colocam como protetores não só do contribuinte, que era a sua função constitucional, sua única função prevista constitucionalmente, como eles se colocam como protetores dos usuários, inclusive fazendo análise prévia de editais de licitação de concessão, que não existe previsão normativa para que eles façam essa análise prévia, a não ser nas regras dos próprios tribunais de contas. Esses órgãos de controle deviam se preocupar com isso. Isso é muito mais importante do que as análises prévias de editais e contratos de concessão e PPP. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa regra que está na LDO. A mudança pode ser simplesmente excluindo a sua aplicação às agências reguladoras. A mudança pode ser via interpretação também. Essa regra vem sendo incluída no projeto de lei de LDO, então o Poder Executivo é corresponsável, né? O Ministério da Economia, antes o Ministério do Planejamento, e agora
e evidentemente o governo federal como um todo, o Poder Executivo, tem sido responsável pela reprodução dessa regra nos projetos de LDO que são enviados ao Poder Legislativo, e o Poder Legislativo também é corresponsável porque não retira essa regra ou não modifica essa regra. Então é preciso que isso seja resolvido, né, para reduzir custos, reduzir a duração dos processos de reequilíbrio e, portanto, reduzir custos para os usuários. Precisamos mudar essa regra da LDO, né, que não permite que se contrate consultorias cuja interpretação, né, é de que não se pode contratar consultorias para fazer, para assessorar as agências reguladoras a reequilibrar contratos de concessão e PPP. E precisamos superar esse entendimento, que foi um entendimento equivocado, extremamente equivocado dos órgãos de controle, de que não se pode aplicar um procedimento nos moldes da shortlist que o Banco Mundial usa, que o BID usa, para licitações para contratação de consultores no Brasil. Basta que se tenha uma previsão legislativa adequada. A previsão que existia na LGT, na Lei Geral de Telecomunicações, era adequada, mas lamentavelmente a incapacidade na época dos controladores de entenderem o que estava ali em jogo talvez tenha levado à declaração de que aquele procedimento violava, né, as regras constitucionais. Enfim, então era sobre isso que eu queria falar hoje. Queria mais uma vez agradecer a sua audiência, pedir para que, se você gostou desse vídeo, dê o like, e voltamos em breve falando de outros temas sobre os setores de infraestrutura.